Quem serve a Deus de verdade sabe que o maior propósito do inferno é silenciar a igreja, certo? O que muito cristão não entendeu é que quando alguém diz alguma coisa que vai contrária à palavra de Deus e a gente se cala, a gente está fazendo justamente o que o inferno quer. O que muitos da igreja não entendeu e usa texto fora de contexto, dizendo a gente não fala nada, a gente só ora. Esse cristão ele não entendeu que esse texto usado fora de contexto é um texto que cala, que silencia a igreja. Se tem alguém dizendo que o lugar do irmão, o lugar da irmã falar de Deus não é na internet, por que você vai ouvir se o Senhor disse anunciai a todos? Ide, fale no alto, nos outeiros das vossas... Então nós devemos falar nos altos, nós devemos falar nos outeiros, nós devemos falar onde Deus nos chamar a falar. E nós não devemos temer o ímpio não, quando o ímpio ou quando o cristão ímpio, porque infelizmente essa é uma realidade dos nossos tempos. Muitos se dizem cristãos, mas são ímpios, são pessoas que não conhecem e não detêm o conhecimento da palavra de Deus. Quando eles nos dizem que nós não devemos dizer nada, aí sim nós devemos falar mais ainda da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Infelizmente, nós também estamos vivendo um tempo onde as pessoas pensam que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, mas não conhecem nada. Sabem alguma coisa porque viu um pastor falar, mas não confere dentro da palavra, não é com um povo que nem o povo de Bereia, porque o povo de Bereia, eles recebiam o ensinamento dentro da igreja, mas eles iam dentro da Bíblia, para ver se aquilo realmente condizia com a verdade de Cristo. E nós ainda temos essa mesma oportunidade, estamos com a Bíblia em mãos, nós podemos ver se verdadeiramente o que estão nos ensinando como Evangelho condiz com a palavra de Deus. E muitos hoje têm seguido caminhos estranhos por conta disso, porque não confere se o que está aprendendo verdadeiramente vem do Senhor, verdadeiramente está dentro da palavra. Eu já abordei um assunto aqui que foi bem polêmico, né, que é sobre o divórcio e segundo casamento. E tem muito crente que entra para dizer que quem está vivendo um segundo casamento, que foi rompido primeiro por causa de adultério, que esse está vivendo em adultério. Gente, isso é de uma extrema ignorância. As pessoas aprenderam isso, mas não foram consultar. E aí eu sempre pergunto, então me explica 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. E todos se calam. Então, e por que que isso acontece? Porque as pessoas simplesmente recebem o conhecimento, suposto conhecimento na realidade, e não vão averiguar dentro da palavra, não se aprofundam. Ficam nessa coisa de dizer, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Que Espírito Santo é esse que não ensina vocês, gente? Que Espírito Santo é esse que não leva vocês a imergir no conhecimento da palavra? Que Espírito Santo é esse que deixa vocês viver em uma eterna dúvida? E pior, não é nem dúvida, é uma eterna ignorância sobre a palavra de Deus. A palavra também diz que o Espírito Santo, ele é o nosso professor, é ele que nos ensina, é ele que nos leva à intimidade. E essas pessoas se dizendo cheias de Deus, quando na verdade estão cheias de ignorância e cheias de si próprias. Porque quando são confrontados com a verdade da palavra, não tem explicação. E quando fala alguma coisa assim, e muitos, mas é muitos mesmo, que quando falam é sempre roubando o contexto do texto, ou furtando o texto de dentro do contexto para se amparar impiamente em alguma fala da Bíblia que não está falando sobre aquilo que a pessoa está tentando introduzir. Infelizmente, essa é uma realidade nos dias de hoje. E por isso é tão necessário a gente buscar cada vez mais se aprofundar no conhecimento da palavra. Por exemplo, muitos cristãos não perceberam a doutrina maligna que é a aliança trisal. Não existe isso diante de Deus, a aliança é entre dois. E 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16, fala exatamente disso.
descreditando esse ensinamento que dizem que aquele que adultera continua tendo aliança com o que foi traído. Isso não existe diante de Deus, é só ler. 1 Coríntios 6,16. A aliança é feita com aquele com quem a pessoa se deita no ato de adultério. E por fim, podemos nos calar diante de quem não gostou de ouvir a verdade? Diante de alguém que se levantou, diante do inferno que é tomado, né, de assalto, para vir contra quem está falando, quem está trazendo uma verdade, quem está elucidando, quem está trazendo luz, a gente pode se calar? Isso é um ato de paz? Não, isso é um ato de reverência. Nós não podemos nos calar. O Senhor Jesus nos chamou para a guerra, nos alistou para uma guerra e nos chama de soldado. E soldado fraco, soldado que diante da primeira investida sai correndo, se cala, sai de fininho, eu vou orar. Não. A ordenança do Senhor foi falar, não se cale. Não é só orar, é oração, ação. Orar sim, é muito importante, mas precisa agir e nunca se calar diante do nosso inimigo. Infelizmente, muito cristão não entendeu que essa é a falsa paz. Ela ainda não está implementada de total, mas o espírito do anticristo que já age no mundo está doutrinando os cristãos a fazer isso. Está tudo em paz desde que você não fale a verdade sobre a palavra de Deus, desde que você não traga a palavra de Deus à luz, desde que você permaneça com ela para você. Entendam, meus irmãos, isso é falsa paz. E nós não fomos chamados para preservar essa falsa paz, mas para que com Cristo façamos a diferença. Nós precisamos falar a verdade e não importa que se levante guerra. Então lute. E não caia nesse engano de se calar diante de alguém que nem conhece a palavra de Deus e diz para você, cale-se, porque esse tipo de situação a gente vence em oração. Não, você não tem que falar nada, você só tem que orar. Isso é mentira, isso é uma artimanha de Satanás para calar a tua boca. Sabe por quê? Porque é por meio da verdade, é por meio de conhecer a verdade que seremos libertos. Então não é você em silêncio orando que vai fazer com que o Espírito Santo vá e haja na vida das pessoas. É você pregando a verdade da palavra. Lembre-se que é pela verdade que somos libertos. Lembre-se que o Senhor disse que é pela palavra que todas as coisas acontecem. Lembra do que o Senhor disse, a exemplo, para o profeta? Profetiza sobre esses ossos, profetiza. Lembra que o Senhor criou todas as coisas pelo falar? O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Mas os cristãos precisam entender que não é se calando diante de quem não tem nada para nos ensinar, diante de quem não tem nada para nos dizer, diante de quem não entende a palavra da verdade, que eles vão ser chamados ao arrependimento. Mas por meio de insistir, de pregar, de ser como Paulo, como Silas, mesmo que apanhando, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mas pregando a palavra da verdade. Segue firme.